3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1, que começa a partir de agora em áudio e vídeo para todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos aqui com a gente no estúdio, neste 3 em 1 especial de Carnaval. Tudo bem com você, Joel Pinheiro? Boa tarde, Silvio. Olha, eu acho que o Carnaval vai ser mais animado aqui do que no bloquinho, viu? Vamos saber se tá animado lá no Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, Carlos Andreasa? Tô virado, vamos com tudo. Muito bem, e o 3 em 1, como eu disse aqui, no meio do Carnaval, nessa terça-feira, vai fazer uma análise sobre os desafios do novo Congresso, desse começo de governo Jair Bolsonaro. E para isso, a gente recebe o senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo, e o deputado Eduardo Cury, do PSTB. Já agradeço desde já a gentileza de nos atender. É isso, eu que agradeço. Vamos lá, então a gente vai fazer aqui uma rodada, os nossos comentaristas introduzindo perguntas, tanto para o senador quanto para o deputado. Eu vou fazer a primeira, que vale para os dois. Queria começar usando uma expressão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que na semana passada disse assim, ali numa crítica, num recado claro ao Palácio do Planalto: está na hora do governo começar a fazer articulação política, está na hora de coordenação, de relação entre o Executivo e o Legislativo para tocar adiante a sua agenda, sobretudo a reforma da Previdência, tema da hora do dia. Então vamos começar do tapete verde para o tapete azul. Começo pela Câmara dos Deputados com o deputado Eduardo Cury. Quando é que o governo vai começar? O senhor acha que vai começar? Já começou? Por onde começa? É pelo Onyx Lorenzoni, por exemplo? Vamos lá, isso é natural. Eu acho que é um processo natural, é um governo novo, é um governo que foi de ruptura, em que pese ter uma votação maciça para presidente e tem uma votação gigante. Levou muita gente nova, inclusive no PSL, o partido do presidente, mas só tem 10% dos deputados. Então é natural que vai ter que ser feita uma acomodação, entendimento, como é que se faz esse processo. Eu acredito que todos esses tropeços iniciais estão no preço de um governo novo, um governo que tem certa inexperiência, mas esse ajuste será natural, inclusive no futuro, podem peças serem trocadas, mas o importante, viu, Silvio, é que tenha um norte, ou seja, existem temas absolutamente importantes para o país, e se você botar esses temas para trabalhar, as pessoas vão deixar de picuinhas e questões menores de lado, porque você vai ter uma grande questão para poder discutir e dar decisão. Deixa eu passar a bola então pro senador. Aliás, eu falei agora há pouco do Onyx, e o senhor inclusive já foi crítico dele no passado recente. Chegou a dizer que ele não falava pelo governo Bolsonaro. Por que no passado foi? Continua isso. Segue isso. Conta aí pra gente, senador. Não, eu acho que é bastante próprio a colocação do Cury. Ainda estamos no prazo de esquentamento do governo. E muita gente nova, um governo novo, uma nova dinâmica de relacionamento executivo, legislativo. Então é uma novidade para todo mundo. Então o Bolsonaro, durante o período de campanha, pós-eleição, na formação do ministério, ele foi sempre colocando que faria escolhas técnicas e escolhas pessoais e não necessariamente escolhas partidárias, que era uma nova dinâmica em relação a isso, foi, aliás, em relação ao Ministério. E tudo isso é muito novo. Inclusive, o Maia, um grande articulador político, talvez o maior hoje ali no Congresso, mas ele estava acostumado com a nova dinâmica, uma antiga dinâmica. Então pode causar um estranhamento a ele, muito embora o partido dele, com ele, tenham 3 ministros, tenham a presidência da Câmara e do Senado, e o tempo todo dizendo, olha, é simplesmente coincidência. Mas mesmo assim, como todo partido político, busca o seu empoderamento, o seu espaço, e ainda não está completamente definido como é que é o funcionamento desse espaço. Então eu vejo lá pelo Senado também novo. O Senado teve
uma troca muito grande de novos quadros que estão também buscando o seu espaço, estão buscando essa articulação política. Você vai me dizer, ela não está demorando demais? O Bolsonaro ficou convalescendo durante um período pós-cirurgia. Então, por exemplo, a nomeação de líder do governo no Senado foi só após o retorno dele, agora líder do governo no Congresso. Então, acho que agora ele está com o time em campo para ir ajustando as coisas. Vamos lá, então. Girando aqui, Vera Magalhães. Senador, eu vou começar pelo senhor. Na semana passada, o presidente nomeou a deputada Joyce Hasselmann líder do governo no Congresso. A gente sabe que o líder do governo no Congresso tem atribuições mais concentradas em poucos assuntos ali. Orçamento, vetos presidenciais, aqueles temas que são da alçada do Congresso. Mas ela está demonstrando que tem interesse em ir além disso, negociar também a reforma, etc. O senhor e ela tiveram alguns entreveros recentes. Como que está essa situação no interior do PSL? Isso está pacificado? Ela vai ter alguma ascendência sobre o Senado ou a bancada do Senado não responde a ela? Como é que está essa organização das lideranças do PSL dentro do Congresso? Não, nós não temos problemas dentro do partido. Ela na dela, eu na minha. Eu sou líder do PSL e o que for bom para o presidente, para o governo, para o país, eu vou fazer. Já tenho feito isso, foi escolha pessoal do presidente e ponto. O presidente não perguntou para ninguém, não perguntou para mim, não perguntou para o PSL. Então, é escolha pessoal dele. E aí, assim, vai se travar essa dinâmica. Vai negociar com ela quando precisar. Joel, você tem uma pergunta? Eu não vejo aonde o PSL tenha que fazer gestões ou negociações. Logicamente, ela vai falar pelo presidente, vai falar pelo governo em determinados momentos, e ela vai ser essa ponte. Respeitosamente ao trabalho dela, nós vamos fazer o nosso. Perfeito. Tem essas questões, ainda com o senador aqui, essas questões aí, talvez internas do PSL, mas eu achei muito interessante na eleição da presidência do Senado, com a vitória do Alcolumbre, era o candidato que o Onyx bancava ali, né, no qual ele apostava e que de fato se consagrou ali, venceu. Me pareceu uma grande vitória do Onyx Lorenzoni, então que deve ter se fortalecido ali no governo. O senhor acredita que ele tem também essa possibilidade, essa capacidade de levar adiante aí a articulação política, a negociação necessária aí para os desafios que o governo vai enfrentar? Eu espero que ele tenha. Ele é uma escolha pessoal do presidente e ele é responsável pela articulação política. Eu espero que sim. O DEM talvez esteja um pouco supervalorizado aí? Não sei se o DEM está se sentindo supervalorizado. O fato é que nós precisamos de todos os parlamentares, de todas as bancadas. Estamos sendo respeitosos e muito respeitosos, inclusive com a oposição. No Senado a gente vai construindo isso no dia a dia, porque nós sabemos que os desafios são enormes, seja com a reforma previdenciária, ajuste econômico, reforma tributária, pacote da segurança, tudo é muito urgente para o país. Então, não dá para ficar muito com mimimi não, porque e dando cotovelada para o lado, porque temos que andar para frente. E aí vai ser com a coordenação política do governo, sem a coordenação política do governo, nós vamos impulsionar. Deixa eu chamar aqui para nossa roda o Carlos Andreasa. Diga lá, Andreasa. Quero fazer uma pergunta para o deputado Cury, bastante objetiva, e considerando a eleição de 2018, questioná-lo sobre o que é o PSDB hoje. Olha, o objetivo essa é difícil. É uma massa amorfa, né? Você não consegue definir. O PSDB tomou uma pancada gigantesca e com razão, né? Porque teve desconectado com a realidade do país, no meu entendimento, ou seja, não puniu aqueles que mereciam ser punidos na hora que tinham que ser punidos, né? Isso passou para a população uma certa leniência e o eleitor corretamente puniu o PSDB na hora que tinha que fazer. Essa é a democracia, assim deve ser, né? O senhor está falando do Aécio? Também o Aécio, né? Mas não foi só Aécio, vamos falar. Nós temos vários, nós passamos a eleição quando vários líderes do PSDB estavam chumbados. Então, isso prejudicou todas as pessoas que na verdade não concordavam com isso, mas tinham o carimbo de PSDB e isso foi como uma funda, como uma âncora puxando todas as pessoas que na verdade queriam fazer alguma coisa para o país, e isso acabou prejudicando. Então o PSDB pagou o preço
necessário e justo pelos seus erros. Agora nós temos que olhar para frente, ou seja, o país precisa de reformas, nós precisamos tirar a nossa sociedade dessa estagnação. E, logicamente, pessoas do PSDB podem colaborar com isso. Aliás, eu acho que eu estou um pouco mais otimista que o Olímpio aqui, né? Pelas perguntas que vocês fizeram em relação ao PSL, eu acho que nós temos que começar a trabalhar, botar a roda para girar, porque a população nos escolheu para esse A ou partido B. A nossa situação é tão grave, né, que nós temos cada uma missão nesse momento, né? No caso, eu acho que a primeira é a reforma da Previdência, mas na sequência a reforma tributária. Nós precisamos destravar o país. E acho que para isso a eleição do Bolsonaro sinalizou. Ele estava com o discurso correto, na hora correta, e logicamente está tendo dificuldade pela inexperiência, por ser um governo novo, pessoas novas, é natural. Eu acredito que isso vai ter que ser ajustado, mas ao ele apontar esse caminho e o rumo, eu acredito que toda a sociedade também vai colaborar. Ô, deputado. Eu vou. Acho que o Andreasa quer. Não, deixa eu complementar. Diga, Andreasa, então. Não, eu queria voltar à questão do PSDB. O deputado Cury está muito otimista em relação ao governo do Jair Bolsonaro e ao futuro do PSL, mas o deputado é do PSDB. Eu queria saber sobre uma visão do PSDB de futuro e se esse futuro, segundo o deputado Cury, está atrelado ao futuro do governador João Dória. Olha, em parte sim, porque ele é o governador do maior estado do Brasil, ele foi, teve uma eleição, foi reeleito, é sintomático, no momento que outras lideranças de outras gerações acabaram não sendo reeleitos ou nem disputaram a eleição. Então houve um momento de ruptura. Agora é importante que o próprio PSDB, na minha opinião, não sabe muito bem que PSDB ele quer ser, né? Então, eu sei que eu na verdade, eu comecei muito jovem na política e eu sou um pouco mais liberal e eu luto dentro do PSDB há algum tempo já para que ele tenha uma cara, qualquer que seja. Um partido tem que ter uma cara, qualquer que seja. Porque se você tem uma cara e não te agrada, obviamente você procura outros rumos. O que você não pode é não se apresentar à população. Então, o João Dória sim, mas quero lembrar também, houve uma nova renovação no PSDB. O Eduardo Leite, que é um quadro fantástico, governador do Rio Grande do Sul, que pegou uma bucha tremenda, né? Um estado praticamente inviabilizado, né? A gente conseguiu a reeleição do governador de Mato Grosso do Sul numa eleição que era muito difícil, a própria reeleição. Então, Andreasa, claramente para você, o PSDB precisa entrar antes no consultório psiquiátrico, nem psicológico, né? Saber o que desse caldo sai para poder se apresentar à população, né? E não tem que se preocupar muito, eu acho, com o Bolsonaro ou com a esquerda. Fica todo mundo perguntando, nós vamos ficar aonde? Olha, você tem que ser sincero, falar o que você acredita. E é o seguinte, se a população estiver disposta a acreditar em você, se não tiver, vamos embora para casa, né? Que outros façam o nosso trabalho. Ou é missão ou não é missão. Eu vou continuar no tema PSDB, mas voltar para a reforma da Previdência. Na semana passada, o partido, antes mesmo da instalação da CCJ ou da Comissão Especial da Reforma, já fechou questão contra o item do benefício de prestação continuada, BPC. Isso não foi uma precipitação do partido, tendo em vista que os governadores tucanos estão defendendo a reforma, precisam dela para o seu próprio ajuste fiscal e que o secretário especial da Previdência é um tucano, Rogério Marinho? Vocês não puxaram um pouco o tapete do próprio secretário do partido? Olha, Vera, eu pessoalmente esperaria a gente debulhar todo esse texto, que é bastante complexo, fazer as simulações econômicas, impactos sociais, para a gente tomar um posicionamento. Como o BPC nasceu com o PSDB, existe um certo carinho por esse programa. Segundo, ele não tem impacto nenhum. A proposta do governo em relação ao BPC não tem economia financeira nenhuma. Pelo contrário, ela tem até um dispêndio no primeiro momento. Porque quando você está criando o R$400 para uma categoria de idade entre 60 e 65, que não existe hoje, nos primeiros anos você vai gastar mais de... Lógico, e você não vai tirar nenhum benefício hoje já estabelecido. Então até ele tem mais gasto. Então eu acredito, se fosse dependendo de mim, eu esperaria a gente ter um debate mais completo, chegar à reforma, mesmo porque o próprio presidente está sinalizando todo dia, né, que ele gostaria de um jeito ou de outro, ou seja, vamos entender claramente qual é a proposta e aí fazer o debate. Mas, logicamente, já se adiantou, houve uma sinalização que o BPC não há ganho financeiro nenhum, ganho econômico nenhum. E como ele tinha um certo carinho do PSDB por ter criado o BPC, e um certo temor das pessoas que essa modificação pudesse atingir as pessoas mais pobres, e no longo do tempo não, eu fiz a conta outro dia, na média não, ou seja, em 10 anos as pessoas não receberam a mesma coisa, mas existe um certo temor. Então acho que foi essa a reação do partido. Acredito que tenha sido isso. Deixa eu passar a bola para o Andreasa, que está pedindo passagem. Diga, Andreasa. Queria fazer uma pergunta também relativa à reforma da Previdência ao senador Olímpio, que é apoiador do Jair Bolsonaro de primeira hora e uma importante liderança do PSL, partido do governo.
Também, no entanto, o senador é militar. A pergunta é se o senador apoia incondicionalmente o texto da reforma da Previdência enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso. Em primeiro lugar, nós estamos com os militares até então fora do projeto de Previdência, e nós vamos aguardar o que vem no conteúdo dele. A citação que se faz agora simplesmente é de se manter uma simetria dos militares estaduais com os militares federais. Quem está no artigo 40, que são os militares federais da Constituição, em simetria com os dos 142 dos policiais militares. Com relação à necessidade de reforma da Previdência, lógico, eu não vou jamais me posicionar, não é porque sou amigo, apoiador do mesmo partido do presidente, do conjunto da Previdência, ser mais do que necessário se fazer uma reforma. Entretanto, nós vamos ter conteúdos que serão objetos de debate. Por exemplo, o benefício da prestação continuada. Nós vamos discutir isso, e eu não tenho a menor dúvida. Hoje mesmo o Jair Bolsonaro estava dizendo que pode ser revisto, sim. O funil disso vai ser o Congresso, gente. Nós temos um projeto, um projeto apresentado, mas eu não conheço nenhuma PEC até hoje que ela saiu do Executivo e não foi aperfeiçoada, melhorada, ampliada, piorada, às vezes, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Então, são cenários que eles serão discutidos ali. Você tem essa PEC com 47 artigos, ela vem muito complexa. Você vai pegando as simulações tanto para o regime próprio de Previdência como para o regime geral. Quando o Cury diz, vamos ver as simulações, vamos estudar isso, porque nós estamos estudando ainda o impacto disso. Quando você vai fazer uma alteração na Constituição, a vírgula, ele pode ter uma mudança completa em relação... A vírgula é da bilhão, né? Pois é. Então, o que foi apresentado pelo governo, pela área econômica, foi um projeto ideal para isso. Agora, o funil pela população, que vai ser o Congresso, ele vai ter que ter um equilíbrio para que não seja uma reforma insignificante, que ela não traga as projeções e o impacto necessário, né? Mas nós já temos algumas sinalizações que nós vamos ter aí discussões muito intensas. Então, quando você vai pegar também lá, você tem um item que está falando do aposentado, quando dispensado do trabalho, demitido, ele não ter a indenização dos 40%, não ter mais o recebimento do fundo. Você cria um outro leque de discussão. O próprio PSL, nós tomamos conhecimento da reforma, tal qual todos os cidadãos, pela repercussão e a partir do momento em que ela foi apresentada. Todos nós estamos trabalhando e estudando nisso para um aperfeiçoamento e para garantir a aprovação dela. Agora, não adianta imaginar que, olha, o conteúdo vai passar na integralidade, porque ele não vai. Diga, Joel. O senador, não, eu concordo. Andreasa quer fazer uma última. Só um minuto. Não, é porque o conteúdo não vai passar na integralidade, nós sabemos, mas a pergunta é, com base, afora a questão dos militares, com base no que foi apresentado até agora, o projeto que está lá no Congresso, o senhor pessoalmente, portanto, tem ressalvas ao texto? Eu já apresentei 2 ressalvas que serão debatidas na Câmara. O Senado vai ficar num cenário posterior e muito possivelmente nós já tenhamos a decisão sobre, por exemplo, esses 2 pontos no momento lá na frente em que ele já foi encaminhado para o Senado, ele pode já ter sido retirado. E a minha visão hoje é que estarão retirados. Eu vou colocar uma pergunta aqui para ambos, então, senador e deputado. O Bolsonaro foi eleito com a população, assim, querendo mudar o jeito que se faz política. É nova era, não tem toma lá da cá, não tem cargo, não é assim que se negocia. Mas na semana passada parece que percebeu que a coisa ia ser mais difícil e tá meio flexibilizando. A nova era acabou? Olha, nós estamos diante de uma nova realidade, eu não tenho a menor dúvida. Todo mundo colocava em dúvida ou colocava dentro do campo do impossível se fazer o que o Bolsonaro se comprometeu e vem fazendo.
Ele fez e conduziu tecnicamente, por escolha pessoal, os seus 22 ministros. Tem deixado a cargo dos seus ministros, a partir de escolhas técnicas, fazerem a designação dos seus quadros. Agora, pode chegar num momento em que se aceite indicações técnicas que venha oriundas da área política. Até agora ele não aconteceu, posso te dizer, em relação ao próprio PSL, que não tem indicações feitas pelo partido, acho que o Cury também na mesma intensidade. O partido tem indicações prontas aí? O Major Olímpio não tem indicações prontas de nada, eu tô querendo ser ajuda pro presidente, não quero ser problema, não tô ali para negociar, né? Quando eu cheguei pelo PDT, lá na Câmara Federal, PDT compunha a base de governo, disseram que, olha, você pode indicar, nomear. Eu disse, muito obrigado. Eu quero a minha independência e a minha livre convicção. E assim foi o tempo todo. Agora, com relação ao presidente, eu sei qual é o ânimo dele, o ânimo de reconstruir o nosso país, e eu não posso me apresentar como mais um problema. Olha, pelo amor de Deus, ali. Então, não é esse o meu objetivo. A quem eu posso me dirigir no PSL hoje, eu tenho encarecido que não force situações dessa natureza. Eu vejo ali no caldeirão da Câmara e do Senado, tá todo mundo querendo saber, ó, quando é que chega o segundo escalão, quando é que chega o terceiro escalão. E nós estamos dizendo, olha, os problemas, o país está sangrando, pelo amor de Deus, está na UTI sangrando, se nós temos que resolver esses problemas. Eu não acho que seja benéfico um processo onde se diga agora, olha, para estancar a sangria, então nós vamos voltar pro toma lá da cá, nós vamos votar lá pro porteira fechado, faz o que quiser, licita o que quiser. Eu duvido que o governo Bolsonaro e que o Jair Bolsonaro, ele vai permitir um tipo de coisa desse. Transferir a pergunta pro deputado. Eu espero que não também, porque foi essa a expectativa da população, foi assinado um contrato com a sociedade numa eleição, espero que não. Agora vamos lá. Eu estou à vontade para falar, porque quando o Michel Temer assumiu, eu fui contra o PSDB ter participado do governo, eu fui contra preencher cargos, nunca indiquei ninguém e não vou indicar porque eu não gosto disso, acho que não faz um papel no parlamentar. Mas existe um Brasil real, né? Um Brasil real, o Brasil aqui de São Paulo não é igual ao Brasil que nós temos, ele é muito divergente. E outra coisa, importante que as pessoas estão nos ouvindo, ninguém que chegou no Congresso chegou de Marte no foguete do Elon Musk, ele chegou com voto de alguém, né? Então se existe essa distorção, é porque a sociedade tem distorções, né? Quer seja os seus valores, quer seja o que ela interpreta como sendo corrupção ou não. Não estou falando corrupção só você assinar um contrato e roubar, a pequena corrupção. Então, o Brasil é divergente e cabe ao líder maior, que é o presidente, e aí no caso, fazer uma ponderação, nesse momento, ao Rodrigo Maia, ele é a única pessoa que pode, concordo aqui com o Major, ele é a única pessoa que consegue juntar um chiclete para juntar uma maioria para aprovar algum tipo de reforma por talento próprio dele, concorde ou não com ele, ele é a pessoa que consegue fazer isso. Então, agora, ele vai ter que juntar desiguais, né? Você vai ter que criar um consenso numa sociedade que é desigual e mais do que isso, gente que acabou de ser eleito. Então, nem adianta ficar reclamando, é gente legitimada pelo voto, novo ou reeleito, como é o meu caso, minha primeira reeleição, é gente legitimada. Então, nós vamos ter que fazer um caldo disso aí e tentar fazer o país avançar. Espero... Não, sim, mas negociar com base em verba, por exemplo, o governo liberar verba, isso está errado? Isso tem que acabar? Ou negociar? De forma nenhuma, na minha opinião. Negociar, não. Isso é o que estava em jogo ali, era o que era visto como errado, né? Não pode. Lógico, você negociar, você fazer com uma pessoa, mudar o seu voto, porque você vai fazer uma obra do Estado, ela não fazer uma obra, isso é inadmissível. Agora, que essas pessoas são representantes de governadores e que elas têm necessidade de levar obras para os seus estados, é a realidade do Brasil, né? Eu estou à vontade para falar que o meu perfil de votação, eu não tenho demanda por isso. Eu sou meio zoológico, ou seja, quem vota em mim, eu tenho liberais, conservadores, homossexuais, ou seja, voto de ex-prefeito é meio assim. Mas não é a realidade do Brasil. Vamos ser claros, não é a realidade. O nosso Congresso é uma somatória de eleitos por minorias. E a somatória das minorias não dá a maioria. Essa que é o nosso sistema. O sistema proporcional gera essa distorção. Então, essas pessoas ficam reféns de segmentos legítimos, ele nem pode ser diferente, porque ele prometeu, mas a somatória dessas minorias não dá a maioria. Essa é a dificuldade de criar consenso para o Brasil avançar. Muito bem, a gente precisa fazer uma rápida janela comercial, mas voltamos em 3 minutinhos.
De volta com o 3 em 1 nesta terça-feira de carnaval, hoje um 3 em 1 especial que debate os desafios do novo Congresso e recebe o senador Major Olímpio e também o deputado Eduardo Cury. Começo com você, Vera Magalhães, uma pergunta para abrir o nosso bloco. Senador, a gente tem aí um problema fiscal seríssimo no Brasil, né? Tanto no governo federal quanto nos estados. Isso fez com que até o presidente Jair Bolsonaro mandasse a reforma e admitisse que errou no passado ao votar contra projetos similares, outras tentativas de reforma, etc. O senhor, ainda no governo Temer, votou contra a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista, que hoje são medidas que de alguma forma ajudam o governo do presidente Bolsonaro. O senhor acha que naquela circunstância o senhor também cometeu um erro de votar dessa maneira? O senhor votaria diferente agora vendo a realidade do governo? O teto de gastos eu continuaria votando contra que ele gerou como está gerando, e naquele momento eu dizia do porquê está gerando, impossibilidade muitas vezes de gastos que são fundamentais. Por exemplo, se você precisar ampliar quadros da polícia, do Ministério Público, e isso você vai estar engessado para isso. Continuaria votando. Com relação à reforma trabalhista, o meu posicionamento naquele momento, eu tinha seríssimas dúvidas em relação à questão do negociado se sobrepor ao legislado. O tempo mostrou exatamente que as minhas dúvidas não eram pertinentes e nós tivemos um resultado eficaz, e hoje, se eu tivesse que votar, eu votaria diversa em relação à reforma trabalhista. Com relação a posicionamentos da reforma da Previdência, o que nós estamos agora discutindo o conteúdo do projeto. Eu já disse aqui duas circunstâncias que não concordo com ela, mas estou fazendo todo o esforço do mundo para o convencimento de parlamentares e segmentos da sociedade da importância de nós termos uma reforma, porque no passado de 7 mil anos ninguém conseguiu mudar a aritmética que o chinês inventou. Então tem menos do que tentando, viu? Tem menos do que precisa. Então nós vamos ter que equilibrar essas coisas. Todo mundo está afeto a ter a sua dose de sacrifício pelo bem comum. Isso nós só vamos avaliar. Por isso que o Congresso Brasileiro, o Cury com os 513 deputados lá, eles representando a população, a gente no Senado representando os estados, nós vamos ter que ter muito equilíbrio em relação a isso. O resultado final nós sabemos, né? Até conversamos aqui, né? Até mesmo um governador que seja num partido de oposição, que seja do PT, por exemplo, ele pode não manifestar, mas ele está doido para ser votado uma reforma da Previdência, senão ele está arrebentado com o estado dele. O prefeito também, o cara não dá para ele fazer oposição à população dele. Então, com todo respeito, nós vamos avançar com isso, nós vamos ver aonde pode se equilibrar as coisas. Para isso serve o parlamento. O Jair Bolsonaro mesmo não está demonstrando nenhuma intransigência nisso. Quando ele faz um aceno para discutir ou rediscutir a questão do benefício da prestação continuada, opa, arregão, tá voltando para trás. Não, isso é um sinal de inteligência e de respeito. Olha, vamos construir uma coisa para tirar os obstáculos da frente e fazer que se torne uma realidade mais rápida. O Joel Pinheiro tem outro tema aqui. Vamos lá, na nossa conversa. Fala-se muito da coisa da Previdência, né? Mas eu queria discutir aqui também o pacote anticorrupção do Sérgio Moro, né? Que levantou, ele não está sendo tão discutido, mas levantou alguma resistência aí no Congresso. Já a questão do Caixa 2, né? O Sérgio Moro já aceitou deixar para outro momento, talvez, a criminalização do Caixa 2, mas tem outras coisas ali também que desagradam um pouco a classe política, o que me parece. Por quê, hein? Por que essa luta contra a corrupção tem que encontrar uma resistência dessas, assim? Não dá para os dois, mas começando então com o deputado. Olha, primeiro que na verdade você mexe em temas do qual você tem parte da classe política ainda sob investigação ou sob punição. Então gera insegurança no sistema político. Mas viola algum direito ali? O projeto é bastante complexo. Eu entrei quando houve o projeto das 10 medidas, me pediram, eu entrei no último dia, eu votei integralmente o apoio às 10 medidas, fui um dos poucos deputados que votou todas as 10 medidas e rejeitei todas as emendas, tá? Eduardo, você acha que aquele projeto era perfeito? Não, eu tenho colegas meus,
procuradores da República, promotores de justiça, falaram: Eduardo, o projeto tem falhas. O problema é que ficou um debate de torcida o seguinte: quem votasse a favor era a favor da Lava Jato, e quem votasse contra era contra a Lava Jato, o que não era verdade. Isso impediu de você aprimorar o projeto. O que a gente tem que ter com esse projeto do Moro, que vai na direção correta, mas pode ter coisas falhas ou para serem aprimoradas, é debater com racionalidade, não com briga de torcida, né? E logicamente, como na verdade você tem muitos políticos chumbados, né, em fragilidade, isso logicamente gera instabilidade. Então aí o timing disso é do governo, né? O projeto, resumindo, ele vai na direção correta, ele merece ser aprovado, talvez na íntegra ou não, alguma coisa corrigida, mas ele merece ser corrigido. Agora, gera instabilidade na classe política, porque a classe política ainda está sob suspeita por causa da Lava Jato e outros temas relativos à corrupção. Diga lá, senador. Bom, o projeto apresentado pelo Moro, pelo governo, que mexe em 14 leis, e inclusive mexeria na lei eleitoral e com a criminalização do Caixa 2, eu discordei que fosse retirado do pacote e colocado num projeto à parte a criminalização do Caixa 2, porque eu acho que era emblemático também, central, o foco da discussão, porque a mudança que o país quis, capitaneada pelo Jair Bolsonaro, ela tem esse viés, sim, do equilíbrio das finanças, a geração de empregos, mas teve um enfoque muito forte no combate à corrupção e em medidas que possam minimizar a violência e a criminalidade. O pacote como um todo, nós sabíamos que a discussão mais acalorada ficaria em relação a medidas de garantia ou a especificação de garantias para o policial que age no estrito cumprimento do dever, com organizações de direitos humanos dizendo: olha, ele é licença para matar, nós policiais dizendo: nós precisamos de suporte jurídico. Nós já sabemos e já sabíamos ser medidas acaloradas. E ali no combate à corrupção, porque uma grande parcela, o Cury me falou, ninguém veio de Marte, uma grande parcela da classe política hoje está comprometida e não quer uma legislação em que possa ter que tá dando um tiro no próprio pé. Essa é a grande verdade. Naquela madrugada que nós perdemos juntos, nas medidas de combate à corrupção, eu via colegas lá no café falando: é a hora da gente ferrar juiz, promotor, delegado, oficial da polícia. Então, até um colega de vocês da Veja época me perguntou, falou: escuta, Major, como é que você se sente aqui? Eu falei: eu me sinto num banho de sol numa penitenciária de segurança máxima. Quando eu olho, eu enxergo bandido. Eu estava dentro do plenário, porque a grande maioria, e aí uma coisa muito triste mesmo pro povo brasileiro. Então nós vamos ter que avançar e até em medidas que não estejam no pacote do Sérgio Moro, nesse sentido do enfrentamento da corrupção. Lá atrás, Cury, ficou emblemático porque passou de 1 milhão de pessoas que saíram nas ruas na busca de dizer: olha, estamos apresentando um pacote de medidas. E aquilo foi extremamente frustrante para a população brasileira. E hoje a gente vê ainda essa questão da classe política ali apavorada com isso. Segundo a própria Procuradoria-Geral da República, do quadro de 513 deputados que nós tínhamos até o dia 1º de fevereiro, nós tínhamos mais de 50% que ou já estão denunciados, processados ou estão sendo investigados. Com o Senado antigo dentro, chegava a 70% dos quadros do Senado. Então isso é exatamente isso. Então é aquele filme: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, quando veio o Moro dizendo: olha, inclusive Caixa 2 para os casos pretéritos, oba, foi aquele furor. Então já se apartou aquele projeto, então, para que possa o restante das medidas tramitarem. Seguindo no tema, Carlos Andreasa, vamos lá. Eu queria falar sobre financiamento de campanha. Em 2017, o Congresso fez uma reforma política oportunista, claramente em busca de uma solução para financiamento de campanha, depois que o Supremo, a meu ver, inconstitucionalmente dinamitou o financiamento empresarial. Resultou nesse financiamento público,
considero uma loucura, e também nas contribuições individuais, CPF, pessoa física. Já vi também o Major Olímpio fazendo crítica ao fundo partidário, etc e tal. Eu queria perguntar sobre vocês, com a experiência de 2018, uma avaliação sobre o modelo de financiamento de campanha experimentado então, e sobre se nós teremos de voltar a cuidar disso e fazer reforma novamente sobre o modelo de financiamento de campanha eleitoral. E eu vou jogar uma pimentinha aí nesse acarajé, já que a gente está no carnaval, e pedir para o senador falar também sobre essas suspeitas de que houve laranjas no PSL. Como é que o senhor encara isso sendo integrante do partido? Bom, em primeiro lugar, eu debati lá atrás, fui contra os próprios parlamentares do meu partido da época. Falaram: você está jogando para a torcida, para a opinião pública, porque você sabe que vai aprovar esse fundão da vergonha, mas está debatendo contra e votando contra. Eu fiz questão no dia que foi sancionado, eu fui com a documentação no TSE, protocolei com o presidente do TSE me negando a receber qualquer recurso dessa natureza, depois agora na campanha também, mas foi aprovado. Eu chamo de fundão da vergonha, que foi 1.750 para financiar a campanha, sendo que nós já temos o fundo partidário de 900 milhões para custear a estrutura dos partidos políticos no Brasil. E acabou gerando o que nós constatamos. Você pode dar a cor que você quiser, laranja, vermelho, amarelo, né? E a hora que ainda se fez o percentual de 30% dos recursos para mulheres também, na prática a grande maioria dos partidos saiu correndo atrás de mulher para esquentar o recurso na mulher, retornando na campanha para o marmanjo. E o que eu tô dizendo dessa lei, eu sou dirigente de partido, eu podia ficar quietinho aqui, gente. Nessa lei, ficou pro cacique, pro dirigente de partido, mandar o recurso que quer para quem quer e aonde quer. Logicamente tem a prestação de contas à Justiça Eleitoral e o próprio candidato faz a sua prestação. Com relação ao PSL, aonde temos casos com denúncia, elas têm que ser apuradas, já tem a Justiça Eleitoral aí. Quando você vai e coloca as suas contas para a Justiça Eleitoral, ou eles aprovam com ressalva ou reprovam. Se vê indício da prática de crime, abre uma investigação. Complementarmente a isso, houve determinação para a própria Polícia Federal, e eu acho que nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo e cortar na carne. Agora, eu vou dizer do que eu já estou imaginando que vai acontecer em relação a isso, que tem denúncia já de múltiplos partidos, né? O que vai acontecer? Imoral já é o próprio fundo, ele é legal porque está na lei. É legal o dirigente partidário mandar a quantia que ele quer para o candidato que ele quer, não interessa se ele tem desempenho partidário ou não. Posso mandar R$1 milhão e o sujeito ter 10 votos. Fica claro que aquilo ali foi para poder o dinheiro ser conduzido para outras campanhas, para não pensar em crimes maiores, o dinheiro ser desviado. Mas a lei, vocês vão ver, a apuração final desse processo vai dizer. Muito embora tenha alguns indícios, não dá para se constatar se não foi aí um erro do dirigente partidário, uma avaliação de mandar mais recurso do que a possibilidade legal de votos. De qualquer forma, equivocada, a população tem que saber. Eu apresentei um projeto acabando com esse fundão. Eu sei a dificuldade que é a aprovação dele. Nós já estamos chegando aí com as eleições municipais. Vai virar mais de 2 bi o ano que vem, se não cair essa lei. E mais de 2 bi para custear o santinho, a gasolina, quando já tem o recurso. Pode ser feita a doação de pessoa, de cada pessoa pode fazer a sua doação. Acabou a doação de pessoa jurídica exatamente porque era esse caminho que acabou redundando nessa corrupção toda. Então... Pede a palavra aí, deputado, que você Olha, vê que o senador de valores individuais. Deixa Às vezes não fazem corruptos, elas criam oportunidades, elas não fazem corruptos. Então, já que a gente vai falar do PSDB e o tema é financiamento de campanha eleitoral, o PSDB tem uma série de políticos em listas de empreiteiras por aí, né? Isso, vamos lá. Bom, primeiro eu não tô. Não disse que é o senhor, mas o seu partido. Esclarecer, vamos lá. Primeiro é o seguinte, um grande erro cometido pela sociedade foi essa aprovação desse fundo eleitoral.
né? Ou seja, houve uma pressão alguns anos atrás Pela das sociedade esquerdas. ou pelo Congresso? A imprensa, na verdade, acreditou que se tirando o fundo empresarial... O fundo empresarial, o Brasil todo está pejotizado. Todo mundo é PJ no Brasil. Então você ter uma empresa ou ter um CNPJ não significa que você é um grande empresário. O grande erro estava no limite das doações. Eu vou dar um exemplo. Se permitiu doação de pessoa física e não jurídica. Então é o seguinte... Os donos da JBS, eles podem, na pessoa física deles, doarem R$1 bilhão, né? E corromper todo o sistema com as suas doações. E um coitadinho do dono da quitanda na esquina não pode comprar um convite para o meu almoço de R$500 porque é PJ. Ou seja, é óbvio que o erro não é PJ ou PF. O erro é os limites das doações. Aí a esquerda inventou essa história, foi no Supremo, criou esse consenso que toda demonização era por causa da PJ. Se tirou o financiamento, ficamos zona de vazio e caiu no quê? A única saída, inventaram esse monstrengo que é o fundo eleitoral. Qual o risco do fundo eleitoral público? Nós distanciamos os políticos das pessoas, nós distanciamos os partidos das pessoas. Eles têm sedes hoje gigantes, com dinheiro público, eles não têm mais dar satisfação para as pessoas. Uma candidatura barateou a campanha, né? A campanha ficou, 2018, gastou-se menos que 14. Barateou porque você tinha menos dinheiro e por causa da Lava Jato, acredito que estava todo mundo com medo. Mas a questão é o seguinte, nós estamos distanciando os partidos das pessoas. Elas não têm mais que até as pessoas convencê-las, falar assim, olha, me compre um convite no almoço que eu preciso me eleger. Não, você recebe dinheiro automático. Então a dificuldade de você fazer renovação daqui para frente vai ser muito grande, se o dinheiro for fator determinante. Muito bem, eu preciso fazer mais uma janela comercial e o 3 em 1 volta em 3 minutos. De volta com o 3 em 1 nessa terça-feira carnavalesca. Hoje a gente recebe o senador Major Olímpio e também o deputado federal Eduardo Cury. Estamos falando sobre o desafio do novo Congresso. Quem tem a primeira pergunta e abre o bloco é o Carlos Andreasa. O senador está animado e é muito bom entrevistá-lo, porque ele responde mesmo. E ficou aberta na primeira intervenção do Major Olímpio um fio com o Onyx Lorenzoni. O Silvio perguntou, fez uma referência passada, pretérita, a uma contenda entre eles, e o Major, o senador, atualizou. Teve porquê, sugerindo que a ferida está aberta. Eu queria saber qual é o problema, o que pega nessa relação e se tem a ver com a eleição da presidência do Senado. Não, com relação à presidência do Senado, eu deixei muito bem claro o meu inconformismo de ter assessores do Onyx e o próprio Onyx fazendo uma campanha em nome do governo, quando o Jair Bolsonaro deixou absolutamente claro, e conversando comigo, com o delegado Valdir, que era o líder, o líder do partido na Câmara, que não tomaria posição, que o governo não tomaria posição na eleição. Naquele momento, eu disse com toda a transparência do meu inconformismo em relação a isso. Atualmente, como líder do partido no Senado, e até em reunião com o presidente, deixei isso muito claro, só pedi ao presidente que o PSL não fosse tratado como inimigo, sendo o partido do presidente. Que nós fôssemos tratados com o mesmo respeito que são tratadas todas as bancadas e deve ser tratada, inclusive, a oposição. Porque não tem recebido esse tratamento, essa interlocução na área política, e ele é o ministro-chefe da Casa Civil, é quem encabeça isso. Então, simplesmente, não tem nada pessoal, não. É pontual, tão logo o PSL seja tratado como os demais partidos, pode ter certeza que eu não vou fazer mais nenhuma manifestação, nenhuma queixa. Joel Pinheiro. Eu não tenho a menor dúvida que esse ano também a gente vai começar a ver as tais das pautas dos costumes aí chegando no Congresso. Escola sem partido, talvez porte de arma. Eu queria me focar aqui no porte de arma, uma medida que parece que responde a uma coisa que o eleitorado sente da segurança, mas que você vai falar com especialistas, parece que não é bem o caminho para melhorar a segurança pública. E qual que é o papel do Congresso aí, então? E até o ministro Moro é contra, só fazendo uma ordem. O Congresso é representar o povo e, logicamente, opinar e dar essa decisão final para isso. Não pode fugir da responsabilidade. O senhor é a favor? Eu sou uma pessoa que defende as liberdades ao extremo, ou seja, eu não acho que o Estado deve interferir em nada na vida das pessoas, que logicamente que não interfira a vida do seu vizinho, né? Para mim não me parece razoável que você impeça um cidadão de bem de ter uma arma.
Né? Não me parece razoável. No porte, andar com ela na rua. Tem a questão do posse e do porte. No porte, existe uma outra. Quando você toma uma decisão de viver aglomerado, ou seja, numa cidade, numa questão urbana, você se sujeita a regras. Ou seja, alguma coisa que você faz incomoda o teu vizinho. Né? Não me parece também razoável que não ache um regramento para porte de arma também em cidades. Então, eu volto a dizer, o Estado não cabe impedir um cidadão de ter uma arma. Mas quando você opta em morar em cidades... Aí, gente, só para entender aqui, vocês podem ver filmes americanos e tudo mais, às vezes é comum, mesmo na época do Velho Oeste, algumas cidades falam assim, olha, você para entrar na minha cidade, você tem que entregar a sua arma. Porque aqui tomamos a decisão individualmente. Então, eu acho que isso é uma decisão local. É uma coisa que eu tenho defendendo há algum tempo. O Congresso está se esmiscuindo demais na vida das pessoas. Vou dar um exemplo claro para vocês. No dia do ano passado, estávamos votando aqui, lei da vaquejada, né? Lei da vaquejada, acho que todo mundo sabe o que é. Não tem sentido você colocar na Constituição uma coisa de caráter regional. Obviamente que em São Paulo você pode ter uma restrição, porque as pessoas têm animais domésticos, os pets e tudo mais. Você não pode querer fazer a mesma lei para São Paulo ou do interior, do Nordeste ou do Norte do país. Ou seja, usos e costumes, nós não podemos mas a legislação penal é uma só, né? A penal, sim. Mas você a questão do porte de armas. A penal, sim. Mas uma cidade mais rural é absolutamente normal que você seja mais permissivo em relação ao porte de arma do que uma cidade urbana. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. E, senhor? Bom, eu sempre defendi a legítima defesa do cidadão de bem. Em 97, quando lançaram essas demagógicas campanhas de desarmamento, eu já escrevi um livro na época chamado Reaja, Prepare-se para o Confronto. Eu estava na ativa, fui perseguido, transferido por causa disso, porque eu era um policial na ativa. Então eu sempre debati com esses tais especialistas, ou alguns que se dizem especialistas, e continuo a defender o legítimo direito, a legítima defesa. A alteração do Estatuto do Desarmamento eu defenderei, sim, desde que tenha o regramento para isso, o estabelecimento das condicionantes, como a lei já estabelece, e simplesmente a resposta disso e a derrota desses críticos que fazem essa crítica dizendo que é um especialista e que a arma potencializa a violência, que o mundo todo mostra que não é exatamente que com o Estatuto de Desarmamento nós só desarmamos o cidadão de bem e demos a certeza do criminoso que ele pode agir com tranquilidade. Então eu não tenho a menor dúvida que essa pauta, eu não acredito que ela entre para esse ano. Nós temos essa questão da Previdência, o pacote de segurança, mas na hora que ele entrar, e com o perfil do novo Congresso, eu não tenho a menor dúvida que vai ser aprovado a condição do porte de arma do país. Com a 3722, se o Maia tivesse cumprido o que ele se comprometeu conosco de pautar, já teria sido votado, já teria feito alteração. Porque o Estatuto de Desarmamento colocou até um gatilhozinho lá. Vamos fazer um referendo sobre o comércio de armas e munições. O povo já deu a resposta. Todo mundo achou que ia perder. Deu 64,9% favorável ao comércio de armas e munições. Se fizer um referendo pelo porte, vai passar de 70%. Deixa eu correr com o tempo, Vera Magalhães, pra gente fechar. Vai uma última pergunta. Então vai ser um pinga-fogo para cada um. Eu quero saber do Major Olímpio se ele acha que o ministro Marcelo Álvaro Antônio tem condições de continuar no cargo, e do deputado Eduardo Cury se ele acha que o Aécio Neves deve ser expulso do PSDB. O Marcelo tem condição de permanecer no cargo, ele tem um cargo de confiança até o momento em que o presidente entender que não goza mais da confiança dele e retirá-lo. Então, e as acusações que existem, elas estão sendo apuradas, não podemos antever ou querer adivinhar o resultado final de apuração. Enquanto ele tiver a confiança do presidente, ele fica lá. Eu fui o primeiro deputado, quando houve as gravações da JBS, pediu o afastamento do Aécio. Então tá explicado para você a minha posição. Muito bem, o nosso tempo infelizmente acabou, o papo foi ótimo, não tinha pergunta proibida, Ninguém fugiu da raia. Ninguém fugiu da raia. Nós recebemos o senador Major Olímpio do PSL, recebemos o deputado Eduardo Cury do PSTB. Mais uma vez agradeço aos senhores. Eu que agradeço vocês, Joel, Vera, Silvio e aqui o meu colega, o Major Olímpio. Meu ex-colega, ele é senador agora, ele está em outro nível. Então, somos amigos, moramos no mesmo hotel, mas nós estamos lá
nas cores distintas lá, azul e verde. Muito bem, então, boa sorte para os senhores, porque o semestre promete, a agenda do Congresso é cheia. A gente se despede, o Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro, hoje o carnaval bombando no Rio de Janeiro. Tem uma trilha sonora de despedida, Andreasa, nosso carnavalesco do 3 em 1. Um clássico do carnaval, Alalaô, obra de Haroldo Lobo e o grande Nassara. Sobe o som. Mas que calor, traduz bem o Congresso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. O 3 em 1 tá de volta amanhã. É quarta-feira de cinzas, mas a gente tá aqui, ao vivo, 17h30. Até lá. Falou, pessoal. Até amanhã.